Olá pessoal, eu sou Taula Armentano. E eu sou o Márcio Raskorski e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial, e acompanhe as notícias dessa semana. STJ. Condômino não pode mais sozinho entrar com ação de prestação de contas. O STJ tomou uma decisão muito importante para nós síndicos profissionais. Condôminos não podem solicitar prestação de contas sozinhos. E para explicar a importância desse julgado, o Síndico Lab convidou 3 grandes advogados do mercado condominial. Confira. Nesse julgado, o STJ julgou uma ação em que um condômino exigiu que o síndico prestasse contas durante seu mandado, mas de uma maneira fora do prazo previsto pelo condomínio. E nesse julgado, o juiz entendeu que não era devida esta prestação de contas a qualquer momento e motivada ainda mesmo proposta por um único condômino. Até porque a prestação de contas é um dever que deve ser exercido pelo síndico de maneira anual. Na verdade, este julgado que veio agora do STJ vem referendar aquilo que já acontece aqui em São Paulo. Ou seja, compete ao síndico prestar contas anualmente à Assembleia ou mais vezes, ou quando requerido, à Assembleia. E por que isso? Isso se busca o princípio realmente da área condominial, que é a questão de prestar contas à coletividade. Cabe sim, pode o condômino requisitar documentações, esclarecimentos e outras questões, mas a competência para prestar contas, o foro adequado, a arena adequada é a Assembleia. Isso até a gente recomenda que seja feito dessa forma, porque é o momento de eu participar, de eu entender o que está acontecendo no dia a dia do meu condomínio. Analisar os balancetes, verificar se os impostos estão sendo corretamente pagos, se tem algum processo contra o condomínio, se as ações de cobrança de despesa condominial estão sendo propostas pelo síndico, claro que ele vai indicar um advogado. Esse é meu papel enquanto proprietário, enquanto condômino. Agora, isso não significa que eu, enquanto condômino, individualmente, eu possa exigir que o síndico preste contas para mim. Por isso que eu preciso esperar a Assembleia de Moradores. E aí, nesse julgado, ela até dá o exemplo, ela fala isso. Eu, individualmente, enquanto proprietário, o que eu posso fazer é ajudar ali que 1/4 de proprietários convoquem uma Assembleia. Aí, nessa Assembleia, eu posso, sim, por estar junto com esse 1/4, exigir contas do síndico ou qualquer outro assunto, até determinar ali a saída dele. Mas individualmente eu não consigo exigir que o síndico me preste contas, porque o papel do síndico está sendo feito através de uma assembleia específica, que é a Assembleia Ordinária de Prestação de Contas e Previsão Orçamentária. Para ficar bem claro, toda vez que isso acontece, a gente tem que colocar que às vezes existe um pano de fundo, às vezes existe um pano jurídico, às vezes existe um pano político por trás disso, em simplesmente processar um síndico por determinadas situações ou outras questões. Então, hoje, nada muda. O que vem esta decisão vindo do STJ? Trazer um pouco mais de força para desencorajar estas pessoas, esses leões, muitas vezes, de teclados, que de forma isolada, mesmo quando o síndico presta contas, quando a administradora presta conta, ele, insatisfeito, vai buscar a judicialização desta questão. Então, isso vem como uma medida de desencorajar estas pessoas que assim o fazem. Por quê? Porque o síndico já levou para o foro adequado, e se você não concorda com aquela determinada situação, a massa condominial não concorda, existem mecanismos para atacar isso pelo condomínio e jamais de forma isolada. Agora, se vai aumentar ou reduzir a participação de pessoas nessas assembleias, a tendência deveria ser que aumente, né? Porque já que eu não posso individualmente pedir que as contas sejam prestadas para mim, eu vou ter o momento correto, o canal correto, que é na Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas. Aí, se o pessoal entender esse recado do STJ, a gente, se Deus quiser, teremos mais pessoas nas assembleias, e mesmo que exista debates, de forma saudável, de forma cordial, acho que o síndico vai gostar que as pessoas questionem o trabalho dele, ele vai poder explicar, vai poder prestar contas, o princípio da transparência, né, da gestão dele, e aí todo mundo vai ficar bem satisfeito, até porque é o nosso patrimônio que está envolvido, né?
E o que é importante também, quando se vai para uma assembleia, que é o foro adequado, frise-se, para esse tipo de discussão, geralmente há um embasamento técnico para isso. Porque lá, certamente, os prédios que, aliás, hoje é uma economia de palito não ter as suas auditorias, já chegarão para esta assembleia com uma vetorização, com uma possível aprovação ou não. Então ali, os condôminos, veja bem, não apenas um condômino, todos os condôminos com base nesta informação técnica da auditoria ou esclarecimentos da administradora poderão tomar a sua decisão com maior embasamento. Então, novamente, apenas um condômino fazendo isso de forma isolada e sob seu julgo não significa que é a concordância dos demais condôminos. Olha, o recado que eu dou é que você, enquanto proprietário, né, morador, é seu patrimônio, você batalhou, lutou para chegar a ser um morador de condomínio. Então acompanha o dia a dia. Eu sei que às vezes é chato, eu não sou da área, não tenho tempo, mas a administradora hoje em dia ela manda balancete digital, acompanha ali o extrato bancário, acompanha o dia a dia dos condomínios. Se tiver com dificuldade, pergunta para a administradora, tenho certeza que eles vão orientar como é que você deve analisar uma pasta de prestação de contas, para você ter a tranquilidade de quando receber o balancete, saber como é que está, como é que estão as dívidas, se os devedores estão pagando em dia. Esse é o papel aí, esse é o patrimônio, essa é a minha recomendação. Bom, que maravilha, né, gente? Qual é o sentido, Taula? A gente trabalhar um ano inteiro, aprovar contas em assembleia, aí um morador que não gosta da gente, ou um hater, eu não estou satisfeito, vou entrar com uma ação judicial. Aí você tem que se defender, contratar um perito, contratar advogado, gastar dinheiro para um condômino. E pior, se a gente tem 5 condôminos que não gostam da gente num universo de 500, você tem que fazer 5 defesas, uma para cada processo. E aí, na verdade, desautoriza a aprovação que foi feita em assembleia. Então essa decisão é magnífica e tomara que vire jurisprudência daqui por diante, né? Decisão maravilhosa, importantíssima, para os síndicos também não ficarem na mão de 1, 2 ou 3 que não satisfeitos com as decisões se acham no direito, né, Márcio? De prejudicar a vida. Ninguém é síndico só por hobby, a gente é síndico por atividade profissional. Tem que ser respeitado. Eu acho um absurdo, de verdade, quero até fazer um desabafo, a maneira como às vezes nós somos tratados, né? A gente cuida de dinheiro público, né? Porque é de uma coletividade, a gente cuida da vida, da saúde, do bem-estar, da segurança, e aí vem uma pessoa mal intencionada e pode jogar por terra todo o trabalho bem feito por um síndico, por uma gestão, por um conselho, por uma assembleia que votou e aprovou. Então, parabéns, excelente julgado, e que bom que os advogados vieram aqui falar sobre esse tema tão importante para nós síndicos. E só para fechar esse assunto, sabe que tem muita gente, por exemplo, que não contrata um síndico porque ele tem uma ação judicial. E ter uma ação judicial, gente, é inerente. O que é ruim é quando você perde uma ação judicial, que você é condenado porque você usou mal o dinheiro ou porque você pegou o dinheiro do condomínio, aí é outra história. Agora, ter uma ação judicial não significa nada. Você vai se defender, muito provavelmente pode ganhar essa ação e está tudo certo. Então tem muito síndico que não consegue nem concorrer numa licitação, numa concorrência, porque tem uma ação judicial. Só tem ação judicial quem trabalha. É assim. E é bem isso, Márcio. As pessoas acabam, ainda mais quando a gente tem um universo muito grande de condomínio atendido e muitas pessoas fazendo parte dessa vida do dia a dia que você acaba gerindo como síndico, existe a possibilidade. A gente sabe que para entrar com ação judicial basta ingressar. Aí se vai ter êxito ou não é outra questão e não é célere, acaba prejudicando a vida de muita gente. Desaprovado esse tipo de conduta e realmente o mercado condominial tem que se unir em prol da verdade, daquilo que é sério e não ficar fazendo especulação de coisas que nem se sabe, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Deixe o seu like, siga o nosso canal Síndico Lab News toda sexta-feira às 21 horas aqui no canal do Síndico Lab. Até lá!